estamos começando mais uma live aqui no Papo Integrativo da Health 5D. E hoje o nosso papo vai ser sobre arquitetura integrativa e humanizada. Mas antes da gente começar aqui a nossa live, já estou vendo que a Jéssica está por aqui, eu queria só falar um pouquinho mais sobre a Health 5D. Então, a Health 5D tem um objetivo, tem a proposta de aproximar profissionais de saúde integrativa ou instituições de saúde que trabalham com saúde integrativa às pessoas que buscam esse tipo de cuidado, de olhar holístico, né, da saúde integrada. Então, nós estamos com um site cadastrando todos os profissionais da área de saúde integrativa, né, que queiram participar também dessa comunidade, né, e esses profissionais podem participar das nossas lives, podem escrever para nós, né, da Health 5D, dizendo que gostaria de participar da live ou que gostaria de propor algum workshop ou palestra, e a Health 5D vai dar esse suporte aos profissionais para encontrarem as pessoas também que precisam desses cuidados e vice-versa. Muitas vezes algumas pessoas precisam de um profissional de saúde integrativa específico e não sabem onde procurar, não sabem onde encontrar, e aqui no portal da Health 5D vocês vão encontrar. Então, quem quiser, se cadastra no www.health5d.com.br. Então, agora a gente vou começar aqui a chamar também uma das idealizadoras aqui da Health 5D, e vou chamar também a Jéssica, que é quem vai fazer a nossa live conosco hoje. Oi, Alessandra. Boa noite, tudo bom? Vou chamar aqui a Jéssica. Vamos lá. Será que eu posso adicionar como moderador? Eu acho que sim, né? Porque eu não consegui colocá-la. Jéssica, se você puder entrar aqui de novo, que você está aqui como constando aqui ao vivo, mas se você puder pedir para sair e pedir para participar novamente. Ah, consegui. Acho que agora eu consegui. Foi? Pronto. Olá. E Jéssica, boa noite, Jéssica. Boa noite. Bom, Tudo bom? Tudo bem? É um prazer ter você aqui. Troquei de lugar porque a internet estava falhando. É melhor a gente se conversar com mais som. Sim, então é um prazer ter você aqui conosco na Health 5D, trazendo um assunto que é tão diferente, né? Que é sobre arquitetura integrativa e a saúde, arquitetura humanizada. A gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho semana passada sobre esse assunto também. E hoje a gente vai dar continuidade, então, né? Então, a Jéssica é arquiteta, ela trabalha com arquitetura humanizada, arquitetura integrativa. Ela é responsável por vários projetos de arquitetura e mentorias também, que envolvem, inclusive, o aspectos de saúde para casa, para a área, para o ambiente de trabalho. E então, Jéssica, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que é a sua atuação na arquitetura humanizada, o que que é a arquitetura humanizada, né? O que que você pode dizer para a gente que diferencia você de um arquiteto convencional, por exemplo? Olá, então. Primeiro vou me apresentar, né? Jéssica Morelli. Opa, tá caindo. Bom, na verdade, sim, eu acredito que não há uma de grande diferença. Na verdade, que, bom, desde que me formei em arquitetura já há 20 anos e venho num processo de entendimento do que é o ninho do outro, né? Então,
Isso, passei por muitos processos dentro da arquitetura. Eu comecei, na verdade, com interesse em ambientes inóspitos, com embarcação, porque, na verdade, o meu interesse era transformar um ambiente. Então, o ambiente inóspito te dá essa possibilidade ainda mais clara, né? E com isso fui me aprofundando um pouco mais nesse entendimento do que é um espaço, né, de convívio. E na pandemia, eu acho que isso ficou claro no mundo, né, que o espaço que você ocupa te afeta diretamente. Né? Eu acho que a pandemia foi um divisor de águas nesse sentido. Eu acho que as pessoas conseguiram entender quanto importante um ambiente que você passa mais tempo, né? Fomos obrigados a ficar mais tempo em um único ambiente. Bom, então, a partir disso, agora, então, pós-pandemia, falar sobre esse assunto, falar sobre arquitetura integrativa e humanizada, parece mais familiar para as pessoas, né? Isso fica mais presente. A gente, na verdade, eu trabalhei alguns anos com a Garimbori, que é um escritório de arquitetura, que é bastante humanizado e integrativo, e ali a gente, junto com elas, na troca com elas, eu conviver com a arquitetura integrativa e humanizada, mas sempre foi um obstáculo acessar as pessoas através disso, porque há muita crença em torno disso, na verdade, em torno do habitar. E agora me parece que chegou a hora de falar arquitetura humanizada e integrativa pós-pandemia, né? Saúde na arquitetura. O que você falou é bem importante, né? Que eu acho que a pandemia ela foi muito desgastante, né? Teve o seu lado negativo, mas fez também aflorar muita coisa boa, né? E acho que você representa aí esse diferencial na arquitetura humanizada, né? E trazendo esse conceito que é um conceito novo para muitas pessoas. É. Jéssica, eu queria entender um pouco sobre como a neurociência, né, que eu vi alguns trabalhos seus falando da neurociência, né, dessa questão da arquitetura integrativa, como que a neurociência e a arquitetura elas caminham juntas? Como é que é essa integração? Na verdade, é isso, né? Ser integrativo é integrar. Não temos que falar de humanos sem a neurociência, né? Faz parte do humanos. Então, falar o fato de sermos todos humanos, né? Nós entendemos que a saúde é parte de tudo isso. E a neurociência traz esse estudo, traz a pesquisa e a ciência provando o quanto afeta o quanto nós somos afetados, né, por tudo que passa pela nossa visão. Então, se você cria memória, como é que criamos memórias, né? Dentro da neurociência se entende. Cria memórias, na verdade, pelos sentidos. Então, mas a visão é um dos nossos, é o que capta, na verdade, né? É o grande concentrador de memórias. Então, se a visão é o grande concentrador de memórias, você está dentro do espaço, o tempo inteiro você está sendo afetado pelo que você está vendo, né? Então, bom, se você está dentro de um espaço onde ele é programado para te potencializar, você vai ser... Ele tem uma para isso. Então, a neurociência, na verdade, é uma ferramenta da ciência que também traz, que chancela, na verdade, o que muitas vezes o arquiteto faz intuitivamente. O arquiteto ele tem essa intuição no ambiente que seja agradável, harmônico, né? A forma e a função. A gente sai da universidade muito apropriado, né? Da forma e da função, e isso fica muito presente. Mas de qualquer forma, um processo intuitivo, muitas vezes, né? Você tem a sensação que isso vai ficar bom, a gente tem a sensação que... Mas a neurociência vem e ela traz a ciência e diz, não é só que vai ficar bom. Tá acontecendo alguma coisa dentro do seu cérebro que, de fato, faz ficar bom ou faz ficar ruim. Então, a partir da ciência, traz
no meu ponto de vista, traz a credibilidade, na verdade. Ela comprova, né? Ela é, como toda ciência, ela comprova, né? Uma ideia. Então, E pode falar. não, é que você falou para potencializar uma pessoa e tal. Como que a gente potencializa, né? Como é que essa experiência, né? O visual, como que é essa situação de você potencializar uma pessoa? Porque todo mundo foi trabalhar dentro de casa, né? Então a gente estava acostumado em escritório, né? E aí você passou a trabalhar dentro de casa, é o mesmo lugar que se dorme. Então, como que você pode montar um ambiente, né, de forma que você potencialize, assim, tanto como casa e como ambiente de trabalho, né? Você consegue trazer isso dentro dos projetos? Eu gosto de dar um exemplo que eu acho que todo mundo consegue sentir, né? Porque na arquitetura, na verdade, na arquitetura e no ambiente, é muito mais sobre sentir do que qualquer outra coisa. Então, assim, eu gosto de trazer um exemplo, né? Um ambiente potencializado. Vamos lá, um ambiente sagrado, né? Quando você entra num templo, seja ele qual templo for, mas ele foi criado por uma intenção de potencializar o seu estado meditativo, o seu estado emocional. Ele traz todos os arquétipos da arquitetura para potencializar aquele momento. Então, você entra dentro do ambiente sagrado, aquilo fica tudo muito sensível, né? Você fica muito a já abaixar o nível energético, você já fica, né? A vibração muda, você já percebe que, bom, de alguma forma, seu batimento cardíaco também desacelerou, você respira, você traz a presença na respiração. Isso é intuitivo, mas tem um programa ali naquela arquitetura para que você vá para esse lugar, né? Mesmo que você muitas vezes entre em ambientes sagrados, não necessariamente estão ali com nome e sobrenome, né? Mas você entra e você identifica esse lugar aqui tem uma potência diferente, né? Então, assim, potencializar um ambiente dentro da arquitetura, né? E aí eu trago humanizado, falo sobre humanizado, e aí eu acho que é legal a gente falar sobre o tema do humanizado, que é o seguinte, humanizar é você, na verdade, em cada ser humano, que é individual, separado, o que para cada um pode potencializar, né? Óbvio, você vai ver isso em grande escala, num grupo maior. Tem como, óbvio, você faz isso. Esses ambientes sagrados são feitos para um grande público, né? Mas quando você faz, pelo menos para casa, né? Uma família, que é um outro tipo de arquitetura, né? Tem arquitetura que você projeta para potencializar e tem arquitetura que você identifica naquele núcleo o que potencializa, que é diferente. A construção é feita a partir do indivíduo, de dentro para fora. E aí você vai, na minha metodologia, eu vou através de Larissa conhece, de mentorias, identificar profundamente o que de fato afeta os indivíduos dentro daquele espaço, como eles vão se projetar. Então você projeta um espaço a partir de uma construção que começa de dentro para fora. Isso é humanizado. Ele é feito para direcionar para aqueles humanos que estão ali, profundo. Quando você cria um ambiente, e aí você cria um ambiente com intenção, né? Digamos que seja um escritório de criação de ideia, criativo, né? Então você tem que criar um ambiente que vai potencializar a criatividade dentro daquele espaço. Aí você troca, na verdade você estuda o ambiente, qual a intenção que você deseja para potencializar os indivíduos ali dentro, né, daquele ambiente, e aí você troca esse papel. Né? Você vai realmente criando, trazendo alguns, eu chamo de arquétipos, que vão, na verdade, motivar, tornar criativo, ou se são ambientes que precisam de concentração, de
mais presença, né? No sentido de silêncio, enfim. Aí você vai, na verdade, transformando esse espaço para que quem entra ali seja afetado, tenha a intenção de ser afetado, né? Pelo projeto. Então, Jéssica, já que você tocou no assunto da mentoria e eu já participei, né? Participo ainda, né, das suas mentorias. Queria que você contasse um pouquinho, né, como que funciona a sua metodologia de trabalho, porque realmente é diferenciado, né? Não é assim a gente ter um encontro e depois você vem com um projeto. Conta um pouquinho como é que é a sua metodologia. Na verdade, assim, bom, eu, através meu interesse sempre foi muito grande pelo outro. Então, essa conversa, troca investigativa, sempre fez parte de mim, assim, sempre fez parte da minha, acho que até da minha habilidade. É uma característica desde nova. Eu acho que as pessoas sentam do meu lado e, de repente, inteiras. E eu falei, bom, eu acho que está na hora, da verdade, está na hora de eu usar essa habilidade em pró do todo, né? Então, eu comecei a identificar, através na verdade, meu primeiro contato com a mentoria foram para os artistas plásticos, né? Eu venho de uma família de artista plástico, então, o primeiro contato foi para o artista. Então, eram mentorias para a gente criar projetos artísticos, né? E o artista, ele é profundo, então é dinâmica essas mentorias, né? E aí, bom, a Garimpori é um escritório que tem muita metodologia, e uma delas é esse inicial de entendimento, né? Então, a partir juntando o que eu, na verdade, aprendi muito com elas, eu trouxe essa minha habilidade, e aí o meu processo, ele inicia um período de mentoria, onde a gente vai identificar crenças, quebrar crenças, criar novas, encontrar os valores, identificar memórias, presente, passado, futuro, né? Porque, na verdade, somos uma construção de presente, passado e futuro. E aí as mentorias, elas vão fazendo uma linha condutora para esse projeto, né? E aí, quando a gente acaba essa primeira etapa de mentoria, é feita... É muito legal, né? Você já participou. Quando a apresentação desse mapa, né? Que no final eu faço uma apresentação do mapa, que foi todo esse estudo da mentoria, porque você consegue identificar que a construção foi sua, né? Que é você dentro daquilo ali, que é o meu cliente dentro daquilo, identificando assim, nossa, como isso tudo que está aí estava interiorizado, tão importante, todas essas memórias, e eu não estava não estava na consciência, não estava dentro no radar, né, da consciência. Então, a construção do projeto, ele parte desse primeiro momento, para mim, a parte que eu valorizo, que é essa primeira entendimento, que é essa mentoria, porque a partir disso, o projeto vai haver a condução do projeto, ela parte dessa construção para fora. E tem mais, e ali a gente identifica o integrativo, porque aí muitas vezes você identifica... Eu tenho um caso de uma cliente minha, que no meio do processo, ela percebeu que a ordem que ela reclamava, então ela chamou um arquiteto para poder organizar, ela estava dentro de um consumo desordenado dela. Na verdade, ela não conseguia se organizar, porque ela era compulsiva na compra. No final, ela estava sempre entulhada, não haveria arquiteto ia solucionar isso. E aí, no meio do processo de mentoria, ele falou, não, eu preciso de uma terapia, primeiro, para cuidar da minha compulsão, para eu poder, na verdade, dominar, né, entender melhor essa compulsão. E aí, sim, qualquer projeto de arquitetura, tudo meu vai caber, né? Porque não cabia. Estava arrumava tudo, daqui a pouco a reclamação era né? Ela queria encontrar espaço, mas o espaço nunca existiu, porque... E aí é isso, aí é integrativo porque é outros profissionais
que na verdade vão participar do projeto, e isso vai ser desde um terapeuta, um psicólogo, um médico integrativo, enfim, uma fono, e vários, mapa astral e vários outros, tarô, o que mais for aparecendo, a necessidade do que vai se apresentar ali nesse mapa. Ajudar o desapego também, né? Porque é difícil, né? Às vezes as pessoas mudam de uma casa grande para uma casa menor, e aí você tem um monte de coisa para organizar, e aí o que vai desapegar, o que não vai, e aí às vezes o arquiteto fica com uma missão, né? Que não é dele, né? Você que tem que entender quais são as suas coisas importantes para a gente poder organizar. Então, isso eu acho bem. Conseguir identificar de fato o que é necessário, né? O que de fato é de dentro para fora e o que não é. Porque muitas vezes a gente vem trazendo tanta coisa que elas não é mais não é necessária, e você está, na verdade, se faz as doenças. Isso sim acaba trazendo doença, né? Você não conseguir abrir mão para algumas crenças que acabam adoecendo mesmo o ambiente e adoecendo todos que estão dentro, né, do ambiente. E puxando... Fala, desculpa. Não, o fato, inclusive, de eu ir muito por essa busca, né, dessa arquitetura mais humanizada e integrativa, é porque eu cansei de fazer projetos que, no meio do projeto, havia um conflito tão grande entre maridos e mulheres. Você mexe em estruturas ali que eu sinceramente falei, não, precisamos encontrar uma forma de construir um espaço sem que seja tão doloroso, mesmo que tenha que estar um pouco mais. É uma questão de programação, é uma questão de projeto, é uma questão, mas que não seja tão doloroso, que não seja tão tendo que pegar uma foice cortando coisas, assim. Que seja mais amoroso, que seja mais cuidadoso, Gentil, né? empático. Então, Jéssica, aqui na Health 5D a gente fala muito dos 5 corpos, né? Corpo físico, mental, emocional, social, espiritual. Então, acho que a arquitetura ela tá nesse do ambiente, do social, mas ela pode ajudar muito na saúde física, mental, emocional, como você falou, do visual, da memória. E eu queria saber, assim, o que a arquitetura pode ter a ver também com a parte do nosso corpo espiritual, com a espiritualidade, com a conexão, né, interna. Você tem essa visão? Conta um pouquinho, o que você acha? Bom, sem sombra de dúvidas, né? Nós somos esses 5 corpos. Não tem como você não olhar para isso. Somos isso. Então, bom, pensar que se projeta, né? E eu falo muito isso, né? Nós fazemos uma projeção nas paredes e volta. Aquilo vai e volta. É nosso, é o invisível que projeta e volta. Quando isso está coerente, né? E quando isso é feito de forma que faz essa coerência, né? Isso volta. E aí eu acho que entra a espiritualidade, né? Que é esse retorno do ambiente de volta, e isso preenche, né? Esse corpo, uma energia que é estável. Então, é o invisível que está apresentando, e isso fica nas sensações, né? Então, e a espiritualidade hoje, para mim, né? Eu sou bastante, enfim, tem todo um estudo, essa sensação do bem-estar, essa sensação de você estar conectada, essa sensação da plenitude, né? Da presença. Para mim, isso hoje eu entendo que a espiritualidade é a plenitude, é a presença. É você estar no seu... tendo, na verdade, consciência de todos esses corpos, né?
E aí, eu acho que é isso, a arquitetura tem o dever de estar coerente com o humano que ali que está dentro desse ambiente. Legal. Jéssica, a gente fala muito assim, vou trazer uma coisa prática assim, de saúde, né, com a arquitetura. Ambientes muito escuros, natural, durante o dia, e um ambiente muito claro durante a noite, né, ele vai prejudicar o nosso ciclo circadiano, né? Isso pode interferir no aumento do estresse, na qualidade de sono ruim. Então, isso é uma coisa que precisa ser sempre vista nos projetos, né? Então, eu queria saber sua opinião assim sobre como que lida com um ambiente que não tem luz natural. E aí, em seguida, eu já vou emendar com outra assim de outros erros de projeto que você vê nesse sentido assim, que podem alterar a questão da saúde e do bem-estar. Tá. Bom, a questão da luz óbvio que ambiente que a gente possa aproveitar ao máximo a luz de fora e fazer essa conexão da passagem do sol, né, do dia, e você ter essa percepção. Claro que esses ambientes promovem saúde. Você está conectado com fora, né? O fora se representa dentro. Então, você perceber isso dentro trazer esse fora para dentro é o que é real, né? E chega a ser até a parte mais fácil pro arquiteto, porque, na verdade, você se aproveita do fora. Então, se você tem uma bela vista, se você tem uma grande possibilidade de um paredão né, de botar uma parede de vidro e você fazer... Aí, não é um grande desafio, né? Eu acho que o maior desafio é esse, você não ter a entrada de luz, você ter o contato com o fora, né? E aí entra a tecnologia, é o que a gente tem. Eu acho que hoje a gente tem a tecnologia como um grande parceiro de poder ter. Você tem hoje iluminação que produz, né? Você produz dentro de casa, possível. Você traz as plantas para dentro de casa, e aí existem plantas que sobrevivem dentro de casa sem a necessidade do fora. E aí você vai reproduzindo o fora dentro, né? Vai criando esse ambiente o mais possível de ser representado. E aí eu acho que é interessante, porque se você na ciência, né, as nossas conexões nem sempre são de ordem natural. A gente é afetado mesmo por algo que é artificial. Então, assim, vou dar um exemplo, né? Você tem... E aí eu acho que é um exemplo bom daqueles exemplos de dica. Você tem do lado da sua cama um abajur, né? E aí na madrugada você acorda para o banheiro. A luz do abajur, ela é uma luz branca, né? De incidência daquela luz que é a luz, né? Que tem uma incidência mais azulada, aquela branca. Você acendeu ela, o seu cérebro identifica imediatamente meio-dia, horário do sol no pico, que é o horário onde você tem essa quantidade de luz. O que acontece? Você vai ao banheiro e não dorme mais, porque o seu cérebro entendeu que é meio-dia, porque aquela luz afeta nesse nível. Então, assim, dica, bota uma luzinha bem baixinha, amarelada, bem de fim de dia, assim, pelo menos para o seu cérebro entender que tá entendendo. Você vai precisar de uma luz para ir ao banheiro, mas que ele entenda que ainda é momento de dormir e relaxar, tá? Não é momento de estar no meio-dia, tá? É o momento de você ainda continuar de baixo, de frequência baixa, para você conseguir voltar. Então, essa é uma dica. E essa dica das plantas também é muito boa, né? Porque uma vez eu vi um estudo, na verdade um congresso, onde se falou que você ter uma parede verde em casa, né? Não é cor verde, mas verde de plantas, né? Ter plantas numa parede ou num canto em casa, que isso já melhora, inclusive,
a saúde da sua microbiota, né? Dos micro-organismos que habitam o nosso corpo, que hoje em dia a gente sabe que são muito mais bactérias do que células. Então, é interessante essa dica das plantas, né? Exato. Eu acho que é mais uma coisa que integra, que você vai ter que trabalhar, de repente, com um paisagista ou, né, ter dicas de plantas que sejam adequadas ali dentro. E eu acho interessante também porque a gente já leva um pouco para o contato com a natureza, né? Então, não sei se você tem mais alguma outra dica, mas, por exemplo, quando as pessoas estão muito em casa, trabalham em casa, muitas pessoas agora, alguns escritórios, empresas fecharam e as pessoas fecharam o ambiente de trabalho, né? O local, né? O prédio, enfim. E aí muitas pessoas estão em casa mesmo, trabalhando ainda, né? E sem, não vão retornar, né? Então o que que você diz para gente nesse sentido de melhorar também em casa esse contato com a natureza? A gente fez uma live uma vez sobre aterramento, grounding, né? E aí que foi nos falado de alguns aparelhos para ajudar a gente a se reconectar e tal. Então, eu queria saber o que que a arquitetura humanizada poderia dar de uma dica ou outra para melhorar um pouco essa sensação de você estar o tempo todo entre quatro paredes, né? Bom, na verdade, hoje em dia, os estudos, eles estão assim, eles deram saltos, né? A gente tem agora, por isso, na verdade, tanta novidade, né? A gente deu saltos, assim, dentro do estudo nesse lugar, né? Mas eu, sinceramente, eu acho que é mais simples, sabe? Eu acho que é simples, eu acho que tem que ser simples também. Porque, lógico, você tem muita opção de interferir nesse espaço e ser muito potente. Mas eu sinceramente acredito que possa ser mais simples, porque para ser para todos, sabe? Porque se a gente também se coloca trazendo um monte de opções de coisas que não chega a todo mundo, na verdade a gente também não está humanizando, né? Eu acho que humanizar também é fazer com que seja para todos. Então, eu acho que são movimentos, sinceramente, mais simples, que fazem você poder se conectar com o espaço, se conectar com a natureza, trazer a presença. Eu acredito que a planta, na verdade, eu acredito não, os estudos dizem, né? A planta dentro de casa, a função dela, lógico, ela tá, como você disse, né? Você viu isso pelo seu viés da nutrição, né? E assim, sempre vai ter um viés, porque na verdade afeta tanto que afeta por muitos lugares, né? Mas eu acredito que o afeto, o cuidado, sabe? Você observar a natureza, como ela nasce, tempo, entender que tem seu tempo, que você rega e que nasce uma plantinha. Essa conexão que você faz com o vivo, sabe? Que o vivo, ele está em movimento e que lembra, a folhinha nasceu do jeito que você quer. Ela não nasceu ali, ela nasceu grudadinha na outra, entende, sabe? E aí, assim, o que eu acho que é mais simples é você estar dentro da sua casa, tá no seu trabalho, mas você ter esses momentos de você respirar, trazer a presença, ir ao lugar das plantas que você colocou ali, regar, observar se nasceu uma plantinha, nasceu outra. Não botou, tem que botar mais terra. E aí eu acho que esse movimento do afeto, do cuidado, com o espaço, e aí as plantas estão vivas ali, fazem companhia, né? No final das contas. É, silenciosa, mas é uma companhia. Esse processo mais simples de você estar no espaço e ser um observador do próprio espaço, né? Perceber a sombra, né? Você está ali no seu trabalho, para um pouquinho. Olha, vê a sombra que faz a cortina, o chão que desenha, sabe? Isso tudo, na verdade, vai te trazendo para um lugar de presença. E isso é para todo mundo, né? Isso é para todo mundo. É perceber o espaço através dessas nuances. E a gente, muitas vezes,
não tá presente. Ou tá ali, mas tá irritado, tá, já tô muito tempo. Para, nesse momento, para e olha e vê. De repente você vai perceber que é uma sombra que entra, faz um desenho lindo no chão que você nunca viu. Você estava ali e não viu. A plantinha nasceu uma folha e você, poxa, não viu. Ou tá morrendo, não regou, sabe? Então, assim... Não é, por exemplo, ter a plantinha decorativa só na sala, né? Você pode não ter... Exatamente. Traz ela para próximo, né? Traz para perto. E aí, assim, cores, né? Eu acho que sim. Eu não acho que tenha que ser eletiva a cor, assim. O azul faz isso. Tem a sua potência, cada cor tem a sua potência. Mas se de repente você tem uma identificação grande com amarelo, faz um resgate. De onde veio esse meu querer amarelo? Sabe? Por quê? O que será que tem esse amarelo que me afeta? E aí, a sensação. Então, assim, se o amarelo te traz uma sensação, e aí a sensação você tem que estar sensível para perceber, bota o amarelo, porque aquilo ali, não, de repente, tem uma memória da casa da sua avó, que era a parede do fundo da onde ela botava o bolo, sabe? Aquele preferido. Aquele amarelo, ele tem uma memória ativa e vai te trazer um conforto indiscutível. Porque ele disser, não bota amarelo, porque o amarelo... Né? Como é que... São memórias. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu sou ativa. Aí, a única cor que eu penso assim, Deus, se eu entrar num ambiente com vermelho, eu não sei, na hora me dá um calor na nuca, assim. Então, no entanto, tem ambientes vermelhos que são incríveis e potencializam e tem 1 milhão de fatores positivos. E aí eu acho que é um pouco também você, na verdade, e aí eu acredito muito nessa de você se auto-investigar e prestar muita atenção às suas sensações no ambiente. Muito, muito legal essa visão aí, né? Porque ela faz um resgate, né? Assim, de você entender por que certas cores. E aí, talvez buscar aquela cor que te traz o conforto, né? De buscar uma coisa que vai ser a sua casa, o seu aconchego, a sua identificação, o local onde você vai conseguir acessar você mesmo, né? É muito interessante essa tua visão. Mas eu queria agora, para a gente finalizar, assim, umas dicas para quem quer fazer pequenas mudanças em casa, assim. Pequenas coisas, não são obras, não é uma reforma, mas umas coisas pequenas. Você já falou da luz, do abajur, né? De você botar uma luz menos branca, ou materiais que são interessantes de se ter em alguns ambientes, ambiente de trabalho, entendeu? Para a gente otimizar, assim, potencializar essa visão da saúde. O que você traz? Bom, a luz, aquela dica da luz, fica ter essa sensibilidade de perceber a luz. Né? Está te afetando. E o posicionamento dela também. Se ela te afeta aqui de cima, a posição que essa luz está te afetando, não só a cor, como a intensidade, ficar sensível a ela. E mudar isso. Se está desconfortável, muda. Uma é a luz. As plantas. Isso, para mim, é um recurso muito barato, bom e bonito. Né? Você trazer planta para perto, não tem saco, não vou cuidar. Experimenta, traz 1, 2. Aí um dia você vai falar, putz, cara, vou botar uma água nessa planta, pô, não é possível. E aí é uma construção, é hábito, sabe? É mudança de hábito. Então, plantas, para mim, fazem você mudar seu hábito. Sem querer te interromper, já te interrompendo, mas as plantas são muito bem-vindas em locais que a gente não consegue fazer uma reforma grande, não é isso? Exatamente. Que aproveitar alguma estrutura antiga. Outra dica importantíssima, obras de arte. Obra de arte tem um poder, e não precisa ser obra de arte, do que eu estou falando, obra de arte em si, né? Tem um poder dentro do espaço de potencializar gigantesco, mas tem que ser aquela que te afeta, né? Aquela que você olha. Então, assim, se você não tiver um sofá e um quadro na casa, e dependendo se aquela obra ela te afeta, é o suficiente. Uma planta, um quadro e um sofá. Sabe? Você não precisa de uma mesinha, você não precisa de um não sei o quê, de um negócio de apoiar um negócio, de juntar com a carne. Não precisa.
Então, assim, obras de arte têm o poder, até porque normalmente o artista ele intencionou naquela obra, então ele criou aquilo, saiu de dentro de alguém com muita potência criativa. Então, sem dúvida nenhuma, isso vai afetar o ambiente e vai trazer para você resultados incríveis, assim. Então, obras de arte. E aí eu estou colocando para todos, né? Mesmo que você faça um desenho em quadro e bote na parede, mas que aquilo vá para a parede. Paredes lisas, brancas, assim, elas não têm afeto, né? É olhar para casa com afeto, uma iluminação. Pega uma luzinha, bota um prego, pendura, sabe? E achou uma galho na rua que você achou que aquilo ali, pô, que interessante isso. Me lembro quando eu era pequena, que meu irmão me puxava, eu sentava e meu irmão me puxava naquela folha. Pega, bota dentro de casa, bota num canto. E são essas coisas que eu acho que vão o que te traz memória. Ah, um ladrilho. Pô, esse ladrilho tinha na casa do meu tio, que eu passava as férias. Compra um ladrilho, bota na parede, sabe? São essas dicas para você, de fato, ficar sensível às suas memórias e o que te afeta. Sensibilizar. Coisas que trazem essa... Desculpa, fala, Alessandra. Não, é isso, é só falar da conexão, né? De buscar coisas que tragam algum tipo de conexão. Um tipo de conexão. Memórias são grandes recursos, assim, bons e ruins, né? Os ruins também estão ali. Então, identificar as memórias boas, né? Elas são os grandes recursos de cura, muitas vezes, porque às vezes é só um afeto que faltou ali, que você lembra daquele momento e você traz aquilo, bota ali no seu ambiente, para que toda hora que você olhe, vai ter uma memória ativa, vai lembrar, e aquilo vai desencadear todo um processo de, né, vai cair uma porrada de hormônios e tudo que vai te relaxamento. Eu acho que é isso. E isso, para mim, é humanizar. É isso, sim. Não, perfeito, perfeito. Então, assim, na verdade, a gente tem que prestar atenção, né, nessas emoções, nos afetos, nas memórias, não necessariamente seguir regras de tendências, enfim, de modas, né? E realmente ouvir, né? O que o nosso corpo ou os nossos corpos falam, o que a gente sente. Muito legal, muito bom. Essa visão realmente é muito diferente, né? Acho que poucas pessoas têm contato com esse tipo de visão, sabendo que você está estendendo, é isso que você falou, né? Você estende na parede, né? O que você é, o que você sente, isso vai e volta. Eu acho muito legal quando você explica dessa forma e você entende que tá tudo interligado mesmo, né? Até você acha que não, que a parede, né, da sua casa, do lugar que você trabalha, que você acha que não vai ter interferência na sua saúde, na sua vida, nas suas emoções, e tem, né? É multidimensional esse espaço. Então, a gente está vendo alguma coisa, mas muitas outras coisas estão acontecendo ao mesmo tempo que você é afetado por isso também, né? Quanto mais você sensibilizar, quanto mais você perceber, você começa a perceber o invisível se apresentando. Isso se apresenta nas sensações. E aí você traz, e você está na plenitude, na presença, você fica dessas verdades. São verdades, elas estão acontecendo ali no seu corpo. Está te falando, mas a gente se desconectou, mas está na hora de voltar. Voltar para casa. Está na hora de voltar para casa. E a primeira casa é essa, o corpo. É o nosso templo, né? Nosso templo, exatamente. É que tudo reverbera. Então, presta atenção que a condução é a partir disso. É isso aí. Então, Jéssica, muito obrigada. Foi ótima essa conversa nossa. Acho que trouxe muitas ideias diferentes para várias pessoas que não conheciam esse tipo de abordagem da arquitetura, né? Trazendo essa união da saúde, da arquitetura, né? Que o arquiteto também é um instrumento, né, de saúde para o seu cliente, ele pode melhorar muito. Queria te agradecer bastante. Não sei se as pessoas
teriam alguma pergunta, mas se alguém quiser entrar em contato com a Jéssica, eu deixei aqui fixado o Instagram dela. A Jéssica já está cadastrada lá no nosso site, na Health 5D, então por ali também é fácil de encontrá-la e acessá-la. E é isso. Muito obrigada. A gente tem uma live na semana que vem ou na outra, né, Alessandra? Que vai ser sobre terapia neural, já dando um spoilerzinho do assunto, que geralmente a gente coloca o assunto só na véspera. Mas fiquem aí atentos, né, para as últimas lives do ano, que vão ser muito boas. E o ano que vem a gente vai dar continuidade. Jéssica, gratidão, muito obrigada. Foi Só uma coisa, queria parabenizar vocês por essa iniciativa. Vocês fazem parte de um grupo de pessoas, né? Um grande grupo aí de pessoas, médicos envolvidos, e vocês identificarem a necessidade do humano de integrar outros, né? Arquitetos, engenheiros e outras profissões, vocês identificarem que há uma grande mudança acontecendo e a partir disso, vocês criarem todo um ambiente propício e ter essa iniciativa, eu acho que é um legado que vocês deixam para a humanidade. Parabéns, eu queria dar um parabéns. Obrigada. Porque realmente precisa fazer essa transformação, isso é um movimento e precisa unir forças. É isso aí. Vamos junto. Meninas. Obrigada, tá? As forças muito feliz e muito orgulhosa de fazer parte do grupo. Que bom. Que bom. Bom ter você com a gente. Cortou, Alessandra. Que bom ter você com a gente. Que bom, eu agradeço. Bom, esses encontros e aí eu acredito que são encontros de alma. Eles acontecem de verdade. Com certeza, com certeza. Então, pessoal que ainda não se inscreveu lá na Health 5D, fica à vontade para se inscrever. Pode se inscrever como profissional ou como cliente, que são as pessoas interessadas em saúde integrativa, mas não atuam como profissional na área. E aí a gente vai fazendo essa conexão cada vez mais. E também nós vamos aceitar, estamos aceitando também, né, sugestões de lives, sugestões de assuntos que vocês achem interessantes para a gente expandir cada vez mais a nossa consciência. Então é isso. Obrigada. Muito obrigada pelo espaço. Boa noite. Boa noite.